Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem tanto. Estamos aqui hoje mais uma vez para mais uma gravação super bacana, super legal. Tenho certeza que você vai ser bastante abençoado com essas histórias, com esses comentários que esse pastor vai fazer. Esse pastor é bem conhecido, né? Meu. Né? Então, vocês vão entender por que depois, né? Então, tenho certeza que vai ser alguns assuntos bem bacanas que ele passou, testemunho também que ele tem para contar uma parte, né? Então, tenho certeza que você vai ficar assim bastante feliz por ouvir entrevista e testemunho. Não é isso, Daniel? O Ayrton quer dizer? É isso aí. Né? Esse pastor que está aqui conosco, né? Eu acho que caberia mais chamá-lo de evangelista, porque ele é um grande evangelista. Eu não conheci tantos assim, mas sem dúvida ele foi o maior que eu conheci. Tá? Ele tem muito amor pelas almas e acho que a gente vai aprender muito com ele hoje. Não é isso aí, Daniel? É isso aí, gente. Né? Eu tive o prazer, o privilégio e a honra, né, de estar do lado desse meu grande amigo. Né? A gente andou muito pelas noites, pelas madrugadas. A gente ia pregar em cemitério, pregar nas madrugadas, pelas ruas. E eu aprendi muita coisa com você, cara. Né? Eu já vou até adiantar, é o Lorival, o pastor Lorival. Né? Eu queria deixar para o Lorival, mas eu não consegui. Né? Gente, desculpa, né? Mas assim, é uma honra muito grande ter você aqui conosco. Né? Eu tenho certeza que Deus vai falar mesmo. A gente já pode estar sentindo já, né? A atmosfera já está mudando aqui. Deus vai falar muito. É com você, Lorival. Se apresenta aí. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando, né? De uma maneira, né, bem ativa, né, desse trabalho aqui. E eu me sinto honrado. Quando o Enéas falou para mim, né, da minha participação aqui com vocês, já tem bastante tempo, né? Já. Eu fiquei, né, numa expectativa, aguardando, né, contando, né, nos dedos, né, quando ia chegar, né, essa minha participação. Então, eu creio que esta oportunidade, né, que eu estou tendo vai ser uma oportunidade também para muitas pessoas que vão estar ouvindo, né, algo da parte de Deus. Porque eu creio que vai ser um tempo, né, de grande edificação e o objetivo, né, maior aqui é que o nosso Deus seja glorificado. Amém. Isso aí. Tá? Então, esse é o objetivo. Eu não vim aqui para estar, né, falando da minha pessoa, mas eu quero estar falando, né, da pessoa de Jesus, acerca daquilo que ele fez e continua fazendo na minha vida. Amém. É isso aí. Amém. Né? E o gostoso aqui hoje é que esse pessoal que está reunido aqui é o pessoal que ia fazer evangelismo. É verdade. Né? Parece que é quando a gente está com alguém daquela época que saía, que ia nas praças, nos presídios, nas favelas, né? Que passava a madrugada fora, né? Não sei, a gente se sente completo, né? Dá uma saudade muito grande daquele tempo ali, né? E é gostoso a gente poder estar aqui sentado, conversando, falando sobre isso, porque foram tempos maravilhosos, tempos que marcaram muito a nossa vida, verdade. né? E assim, em especial, como a gente falou, eu e o Lorival, a gente andou muito junto. Eram sempre dois, né? A gente passava as madrugadas lá no centro da cidade, né? Indo naquelas boates que tinham por ali, levando o folheto. A gente vinha lá da Praça da República, às vezes, o pessoal ia todo embora. A gente vinha até o dia seguinte, né? Distribuindo folheto, andávamos ali pelo centro. Então, foi realmente assim, um momento muito marcante, né, na minha vida. E foi como o meu irmão Ayrton falou. Né? Para mim, você é o apóstolo Paulo dos dias de hoje, com certeza, cara. Estou te falando isso só porque você é meu amigo, mas assim, muita coisa. Toda vez que se fala em evangelização, tudo, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Lorival. Né? Então, Lorival, começa a contar essa história toda aí do que Deus fez na sua vida aí, e eu tenho certeza que é muita coisa. Antes de ele contar, só um detalhe aqui, né? Você vai se apresentar, você vai falar seu nome, quem
né? De onde você veio, só eu sei. Mas, assim, o Lorival, ele tem um lado, ele puxou mais um lado, assim, do nosso pai, né? O nosso pai, ele gostava muito de evangelismo também. Ele falava evangelismo era com o veinho, né? Então, ele estava sempre ali pronto a evangelizar também. Então, ele puxou esse lado dele, né? E não só o lado do evangelismo, mas outros lados também, né? Ele vai contar tudo aí depois, né? Então, Lorival, fica à vontade, o tempo é todo seu, conta como tudo começou, né? E vai por aí afora. Bom, gente, como já foi falado aqui pelo Daniel, meu nome é Lorival e atualmente eu sou um dos pastores da Igreja Batista lá no Pan-Americano. Eu venho auxiliando, né, o pastor Augusto, que também, né, foi um grande companheiro, né, de evangelização naquela época. E hoje, né, para a glória de Deus, eu estou ali com ele, né, desempenhando um trabalho de evangelização. Quando ele conversou comigo, o pastor Augusto, né, ele disse, falou assim, olha, nós queremos que você faça, né, um trabalho, né, como fazíamos antigamente. Então eu venho, né, com a ajuda de Deus, né, fazendo já alguns trabalhos no campo de evangelização, na tentativa de trazer de volta, né, esse modelo de evangelização que nós, né, nos envolvemos tanto, né, na década de 80, 90, né? Então, nós, com a ajuda, né, da graça de Deus, nós fazíamos cultos ao ar livre, visitas em hospitais, né? Enfim, eram tantas atividades, né, que nós fazíamos, né? E agora eu estou junto com o pastor Augusto, né? Eu venho orando e trabalhando para trazer todo esse modelo de evangelização, né, para esta igreja que atualmente, né, eu estou ali como um dos pastores. Tá? Então, essa é a proposta que eu apresentei para o pastor Augusto. Trazer, né, aquele modelo de evangelismo da época, né, para os dias de hoje. É difícil? É lógico que é. Porque naquela época o povo tinha uma cabeça. Hoje a cabeça do povo é outra. Mas eu creio que o Senhor Jesus, né, estando no controle, no comando, né, de todas as coisas, nós vamos, né, alcançar esse objetivo. E eu vou aqui falar aqui um pouquinho, então, do meu histórico, né, nesse trabalho de evangelização. O Daniel aqui, ele já deu aqui um alô sobre isso. Foram muitos trabalhos. É um pouco difícil, assim, a gente trazer a memória, né, de alguns, porque foram tantos projetos, né, que nós realizamos, né, naquela época lá, que acaba passando desapercebidos, né, alguns. Mas tem uns trabalhos, né, que marcam. E esse que o Daniel comentou, o que acontecia? Nós saímos da Igreja Batista da Lapa com um grupo de jovens para a Praça da República, com o objetivo, né, de fazer cultos ao ar livre, toda sexta-feira. Já chegamos a sair, né, da porta da igreja, né, com 20, 30 carros, né, cheio de jovens, né, com o coração, né, queimando de paixão, né, pelas vidas. E a gente entrava ali na Praça da República, e naquela época, acho que o Daniel se lembra, né, os frequentadores, né, da Praça da República eram homossexuais, prostitutas, né, que ficavam rodeando a área,
curiosos, Drogados também. drogados, né? E outros curiosos que passavam por ali. Então, quando os aparelhos, né, eram ligados, né, o primeiro toque da guitarra, né, já despertava a atenção das pessoas, né, que frequentavam, né, aquele ambiente. Então, nós entendemos, né, que todo esse projeto que foi feito na Praça da República, havia um governo absoluto do Espírito Santo. Porque eu me lembro, né, de muitas almas que foram alcançadas ali, muitas pessoas tiveram a oportunidade, né, de serem, né, envolvidas com a graça de Deus. Então, teve os momentos, né, bons nesse evangelismo em Praça da República, mas tivemos também os desafios. Eu vou contar apenas um aqui. Eu não lembro na ocasião quem estava pregando lá, mas eu me recordo que nosso grupo estava cantando, né? E faltava pouco para nós entregarmos, né, o microfone para o responsável pela mensagem. E muitas pessoas estavam ali, né, nos ouvindo. Eram muitos. Eu me recordo, nessa ocasião, que tinha uma pessoa bem à frente do grupo. O grupo estava concentrado nos louvores, nos testemunhos. E em um certo momento, essa pessoa que estava bem de frente, ela abriu, né, o paletó, né, e mostrou, né, um 38, como que eu estou armado, como que foi uma maneira que ele encontrou para intimidar o grupo. Só que, né, não sei se eu fui o único a perceber, né, esse fato aí, mas eu percebi que quando essa pessoa teve essa ação de mostrar, né, aquela arma, o grupo estava louvou mais intensamente. É como se o Espírito Santo, né, se manifestasse ali naquele momento e derramasse sobre cada um daqueles jovens, né, uma porção a mais de unção, para que, né, fosse quebrado mesmo toda a cadeia que estava ali. Aquele rapaz continuou ali. A palavra foi passada, né, para o preletor daquela noite, né? Eu ali só de olho naquela pessoa, né? Porque qualquer reação da parte dele, né, a gente já ia tomar algumas providências, né? Mas eu percebi, né, que o tempo todo, o culto todinho, essa pessoa, ela estava ali, por um momento, né, ele tentou, né, nos intimidar, mas depois que a palavra começou a ser ministrada, eu percebi que ele se aquietou, se tranquilizou e ficou atento a tudo, né, que aquele rapaz, não lembro quem que era na época, né, estava falando, né, sobre o Senhor Jesus. E eu entendo, né, que toda essa ação, né, que estava ocorrendo na hora do culto, ficou claro que havia, né, um governo absoluto do Espírito Santo em cada detalhe daquele culto. Então, isso me chamou muito a atenção neste culto. Fizemos muitos cultos, né, ali na Praça da República, mas esse me chamou a atenção, né, por causa deste episódio. Um outro episódio que me chamou a atenção, isso já foi comigo. Como eu disse aqui no princípio, né, os frequentadores, né, que estavam ali madrugada adentro, né, eram homossexuais e outros. E eu me recordo, né, que eu saí do meio do grupo, né, peguei, né, alguns panfletos e me retirei lá para os
os becos da Praça da República, né? Como vocês sabem, né? Tem aqueles becos, né? Perto daqueles lagos ali, né? Que são locais mais escuros. Eu saí e a primeira pessoa que eu encontrei foi um homossexual que estava encostado, né? Em uma daquelas grades, né? E eu me aproximei dele e falei: seu jovem, eu quero te dar aqui um panfleto da palavra de Deus. Você aceita? Ele olhou bem sério para mim, pegou até o panfleto. Só que ele simplesmente, né, deu um tapa no meu rosto, mas aquele tapa bem dado que ardeu na hora. Eu simplesmente, né, olhei para ele e falei assim: Deus te abençoe. Então, nós entendemos, né, que esses trabalhos, né, que nós realizávamos tinham, né, os seus momentos, né, de alegria, de vibração, mas tinha esses momentos, né, desafiadores. Pessoas, né, nos intimidando, né, como eu já falei desse primeiro episódio, e depois esse segundo episódio, né, onde eu fui esbofeteado. Fiquei feliz, porque Jesus falou, né? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, injuriados por causa do meu nome. Então eu saí dali, da presença daquele rapaz, satisfeito, porque eu ganhei uma bela bolacha, um belo tapa no rosto por causa de Jesus. Simplesmente por causa de alguém insatisfeito com a mensagem, né? E usado pelo inimigo, né? Se sentiu no direito, né? De me dar aquele tapa, né? No rosto. Então, isso aí, né? Me marcou. Então, inclusive, em uma das reuniões que eu fiz com o pessoal do evangelismo lá na igreja do Pastor Augusto, eu falei com o grupo lá. Falei assim: olha, quem sai para o campo de evangelismo está pisando no território do inimigo. Estamos pisando no território do inimigo, né? Então, se você acha que vai para o evangelismo, né, vai ser um mar de rosa, vai ser tudo maravilha, você vai cantar, você vai orar, você vai pregar, né? Não. Vai ter momentos, né, que você, né, vai ser, né, desafiado. Você vai ser confrontado por pessoas que não conhecem a Jesus, até ao ponto de te bater, como aconteceu comigo. Eu falando para esse grupo lá na Igreja Batista, né? Então, nós estamos sujeitos. Então, quem faz esse trabalho de rua está sujeito a toda essa situação. Então, o evangelismo, né, que fazíamos na época, né, ele gerava nos jovens da época, e nós estávamos lá, um fortalecimento espiritual muito grande. Cada evangelismo que eu fazia, eu tenho certeza que isso ocorria com o Daniel, com a Ailton, com o Enéas e com tantos outros, né? Quando saíamos, né, dessas concentrações de evangelismo, olha, eu particularmente saía super fortalecido espiritualmente. Às vezes um pouco cansado por causa da batalha espiritual que travávamos ali, né? Mas, ao mesmo tempo, fortalecido espiritualmente, né? E num desses encontros também, vem aqui a minha memória agora, acho que você estava nesse movimento aí. Foi depois do culto ao ar livre, o pessoal ia embora e a gente ficava por lá, distribuindo folhetos na Augusta, São João e tantos outros. E a gente ia nas bocas. O Aurora, Frei Caneca, né? Comecinho da Consolação, então, madrugada. Os lugares, né, onde as pessoas elas estão lá se embriagando, se drogando, se prostituindo. Então, era
esse ambiente, né, que eu e o Daniel, né, madrugada adentro, frequentávamos, né? Coisa de louco, hoje, se a gente fala, vocês eram loucos, né? Assim, não, loucos por Jesus, né? Loucos, né, de amor, né, por aquelas almas. E a gente entrava nesses becos. E eu me recordo que em uma das mesas, né, porque madrugada dentro, né, as mesas dos botecos, lanchonetas, né, assim de pessoas, muitos jovens, moças, rapazes. E eu me recordo, né, de um episódio, uma experiência que foi só minha, que me marcou. Tinha aquele panfleto, vocês lembram dele? Aquele folheto, era um folheto azul, com o título Você é Feliz? Lembra dele? Sim. Fez muito sucesso. Nós chegamos, né, neste local. Não sei se eu estava com você, ou se eu estava com outra pessoa. Chegamos numa mesa, entregamos, né, esse folheto para vários jovens. E eu estava bem próximo, né, dessa mesa. Um dos jovens, né, pegou aquele folheto, olhou e falou bem alto: você é feliz. Olhou para os companheiros deles, né, companheiros de bebida, e falou assim. Depois olhou para mim e falou assim: olha, eu estou tentando extrair desse copo de uísque um pouco de felicidade. Essa era a situação que nós encontrávamos, né, nos evangelismos que nós fazíamos na época. Essa era a situação que nós encontrávamos as pessoas. Hoje não é diferente, né? Podemos até dizer que está pior. Piorou. Com certeza. Está pior. Tá? E é uma pena, mas está faltando esses guerreiros, né, da meia-noite nesses becos, nesses lugares, né, que são frequentados, né, por pessoas que estão sobre uma cegueira espiritual muito intensa. Está faltando. Está faltando, né, grupos, né, que têm esse entendimento que precisam sair das quatro paredes, né? Eu costumo dizer, né, sair do quartel-general, que é a igreja, Sim. porque para mim a igreja é como um quartel, onde o soldado é treinado, é ensinado, é disciplinado, e quando ele está pronto para a batalha, ele sai. Era o nosso caso na época. Né? Eu me lembro que nós tínhamos, na terça-feira, né, um movimento muito intenso de oração, um preparo, né? Aí, na sexta-feira, né, esses guerreiros saíam, né, para esses lugares, né, que para alguns na época eram lugares perigosos. Só que para nós não tinha perigo nenhum. A gente mergulhava de cabeça, né, confrontava as pessoas com o evangelho, né, sem medo de ser feliz. Né? E o que nos deixava feliz eram os resultados, né, que vinham depois, né, desses trabalhos. Eu acredito que quando nós chegarmos, né, lá no céu, nós vamos encontrar muitos que vão dizer aí, ô, você aí, lembra de mim? Isso. Como? Quem é você? Lá naquela praça lá, você colocou um folheto em minhas mãos. Eu peguei, eu li, eu entendi. E eu escolhi aceitar Jesus. E hoje eu estou aqui, nesse paraíso, nesse céu maravilhoso, porque você se importou com a minha alma. Né? Então, era isso que nós fazíamos. É isso aí. Tá? E nós, né, estamos carentes mesmo, né, de guerreiros, né, com esta garra, né, que tinha naquela época. Eu vou compartilhar algo aqui. É tanta coisa que está vindo aqui na minha mente aqui.
Percebeu que a gente não interrompe. Podcast, A gente quer o podcast que é você- seu. Eu fui pastor numa igreja, numa congregação da Igreja Batista lá em Taubaté. E lá em Taubaté, eu me desenvolvia muito, né, neste ministério de evangelização, principalmente de casa em casa. Para quem não sabe, né, Taubaté é uma cidade extremamente católica. O povo é católico demais. Eu fiquei ali um período, né, com esta congregação, mas nas oportunidades que eu tive, né, eu saía com a minha esposa e eu ia de casa em casa, né, visitando, né, essas pessoas, e na maioria das vezes, né, a gente encontrava, né, pessoas, né, de origem católica, e não era fácil. Eram pessoas, né, enraizadas no catolicismo. E veio à minha memória agora uma visita que eu fiz. Eu bati numa casa. Eu quero compartilhar, eu acho que isso vai edificar pessoas. Eu bati numa casa e foi me atender uma senhora já bem de idade. E eu me apresentei. Senhora, eu sou pastor da Igreja Batista. Eu vim aqui para compartilhar um pouquinho com a senhora sobre o Evangelho de Cristo. Ela olhou para mim. Ah, você é o pastor da Igreja Batista? Sou. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você entre aqui na minha casa. Eu quero te apresentar as minhas imagens. Desse jeito. Quero que você fique à vontade. Vou te apresentar as minhas imagens. Eu falei, tá bom, dona Maria. Ela chamava Maria. Eu falei, tá bom, dona Maria. Eu vou entrar. Quando eu entrei na sala, tinha imagem de escultura para todos os lados. Quadros, enfim, todos os tipos de imagem, né, que você imaginar, estava naquela sala. Dona Maria chega para mim e fala assim, pastor, tá aí, ó, são os meus santos, as minhas imagens. O que você acha? Eu, silencioso, né, só ouvindo. E aí, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cafezinho para nós ali na cozinha, e eu vou deixar você aí na sala para você ficar olhando um pouquinho para as minhas imagens, né? Era uma senhora já de idade, mas muito doce, muito agradável, né? Católica, daquelas bem enraizada. Eu, né? Só pensando comigo, Deus, me dá a direção, não me deixa falar ou fazer bobagem aqui. Porque numa situação dessa, alguns já partem, né, para crítica, alguns, né, já chegam para o extremo, né, já quer quebrar as imagens, tal. Eu lá em silêncio. E ela está lá na cozinha, né, fazendo café. Ela dá uma olhadinha para a sala. E aí, meu pastor? O que o senhor me diz aí das imagens? Aí eu olhei bem para ela e falei assim, dona Maria, vamos fazer o seguinte, eu vou responder a sua pergunta à luz da palavra de Deus. A senhora vai deixar esse café que a senhora está fazendo, né, aí na cozinha, vem aqui para a sala e nós vamos bater um papo bem amigável aqui, à luz da palavra de Deus. Eu não vou te responder o que eu acho das suas imagens. Eu vou responder o que Deus acha, o que Deus diz sobre as suas imagens. Ela regalou os olhos e disse, pastor, tá bom. Ela chegou, sentou no sofá e eu falei para ela assim, dona Maria, eu vejo aqui que na sua sala, além de tantas imagens,
a senhora tem uma Bíblia aberta. E eu vou fazer o seguinte, para que não haja dúvida nenhuma, eu vou pedir a sua Bíblia emprestada, eu vou conversar com a senhora, não com a minha Bíblia, mas com a sua Bíblia. Pode ser? Pode sim, pastor. Ela pegou, né, me entregou a Bíblia, e eu comecei lá em Êxodo 20, que Deus fala, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Fui aí. Fui lá para o Salmo 115. Os ídolos que eles fazem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem. Fui usando versículos, né? Mostrando para ela o que Deus diz sobre as imagens. Chegou uma hora da conversa, essa senhora me interrompeu de uma maneira assim até Bruta. bruta. Espera aí, pastor. O que foi, dona Maria? Espera um pouquinho. Eu estou sendo enganada. Ah, como você está sendo enganada? O meu líder da minha igreja está me enganando. Eu não estou falando isso, dona Maria. Não, você não está falando. Mas você está lendo na minha Bíblia que Deus diz que não é para fazer imagem, que não é para adorar a imagem, e a minha liderança nos encoraja a adorar a imagem. Eu falei, dona Maria, calma aí. Não, ela falou, não, pastor, isso é verdade, porque você está mostrando na minha Bíblia, né? E eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. Eu falei, dona Maria, vamos prosseguir na nossa conversa amigável aqui? Eu prossegui no assunto até chegar na cruz, a crucificação de Jesus. Falei da morte de Jesus na cruz, para a salvação de todo aquele que crê. Falei da ressurreição de Jesus. Aí eu interrompi a conversa. De repente, dona Maria, agora eu vou tomar o seu café e vou embora. Ela chegou e falou assim, o quê? Você vai tomar o meu café e vai embora? Não. Antes, você vai me orientar, me explicar o que eu vou fazer com todas essas imagens que eu tenho aqui na minha sala, porque você me mostrou na minha Bíblia que Deus não quer o culto ao ídolo, Deus não quer que se faça um ídolo. Você mostrou na minha Bíblia e eu entendi perfeitamente tudo que você falou. E agora, pastor, eu quero que você me dê uma orientação. O que eu faço com essas imagens? Na cabeça de alguns, né? Ia falar o quê? Quebra. Vamos quebrar tudo agora. E aceita Jesus. Só que na hora que ela estava falando, eu, em espírito de oração, Deus, me dá uma direção. Aí eu cheguei para ela e falei assim, dona Maria, vamos fazer o seguinte. Eu vou tomar o café e eu vou embora. E o que a senhora vai fazer com as imagens, eu não sei. Eu só sei que eu vou tomar o café e vou embora. Fiz uma oração para ela, fui embora. Olha, gente, passou 2 semanas. A igreja, no salão da igreja, ficava à frente. Eu morava na Casa dos Fundos, lembra? Bosque da Saúde. Morava lá nos fundos, em uma das casas. Eu estou lá, um dia, cedinho, alguém bate no portão. Estava escuro ainda. Bate no portão com insistência. Eu saí, né? Olhei. Pensei, deve ser algum andarilho que está pedindo.
não estava conseguindo enxergar direito, né? Aí ela gritou, pastor, sou eu. Um sacão nas costas. Sou eu, pastor. Sou eu quem? A dona Maria, você foi na minha casa. Ah, dona Maria, posso entrar, pastor? Pode. Fui lá, recepcionei ela, ela entrou. Ela chegou para mim e falou assim, pastor, sabe o porquê que eu estou aqui? Aquele dia, você foi na minha casa. Você, à luz da palavra de Deus, como você disse, né? Você me explicou sobre o perigo, né, do culto às imagens, que Deus não quer que faça imagens, que Deus não quer que adore imagens. Você me falou de Jesus, a morte dele na cruz, a sua ressurreição. E eu fiz uma escolha, pastor. Eu falei, qual a escolha? Eu escolhi aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém. E nesse saco está todas as imagens que estavam na minha sala. Eu trouxe para você fazer o que você quiser. Eu falei, sério, dona Maria? Sério. Eu estou recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Olha o trabalhar do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Como que na casa dela, eu não precisei fazer nada, porque o Espírito Santo estava fazendo tudo. Sim, sim. Desde o início. Ela foi embora, ficou aquelas imagens lá, tal. Mas eu precisava ter certeza, antes de fazer qualquer estrago com aquelas imagens, eu precisava ter certeza, né, que as imagens foram quebradas do coração dela também. Que uma coisa é você quebrar, né, uma imagem. Outra coisa é você olhar para a pessoa e perceber que a idolatria foi quebrada do coração também, né? E passei um tempo com ela, né? E eu percebi, né, que o trabalhar do Espírito Santo na vida dela era intenso, né? Que o coração dela Mudou aquela vida. estava convertido, foi mudado. Eu tive o prazer, né, de batizar essa senhora. É. Que história, hein? O filho depois aceitou Jesus, a nora, né? E ali eu comecei um processo de discipulado, né, com aquela família, né? Então, são experiências, né, que marcaram a minha vida, né, que eu não esqueço jamais. Tá? E essa experiência aí, na medida que surge uma oportunidade, né, eu compartilho. Por que eu compartilho? Para mostrar, né, como, né, nós devemos, né, lidar, né, com essas pessoas, né, que são, né, de um outro credo religioso. Porque na cabeça de muitos crentes hoje, quando você vai evangelizar alguém, né, que é de um outro sistema religioso, vamos dizer assim, né, a pessoa acha que ela já tem que entrar atacando, já tem que Quebrando tudo. Chutando, quebrando, Quebrando. né? quebrando tudo, chutando, já mandando a pessoa para o inferno. Não. Né? Eu me lembro aqui de um evangelismo que foi feito por um outro ministério que eu fiz parte, em Marília. A igreja de Marília, a igreja que eu fazia parte foi para Marília, porque tínhamos uma congregação lá. E Marília também é uma cidade, né? Um povo católico mesmo. E saímos para evangelizar. Todo mundo, de casa em casa, evangelizando. E nesse confronto de evangelização, uma das pessoas que fazia parte da equipe entrou numa casa e tinha lá uma imagem, né? E simplesmente essa pessoa, né, se achou no direito, né, de quebrar essa imagem.
Isso gerou uma polêmica na igreja depois. Essa família ligou para o pastor aqui em São Paulo, falando: olha, alguém da sua igreja entrou na minha casa e quebrou a minha imagem, quebrou a minha santinha. E eu não gostei. Para o pastor consertar isso aí, Caso de polícia. Pra... levou tempo. Então, você vê, a gente percebe, né, que as pessoas, né, têm uma certa falta de sabedoria quando se trata de evangelizar, né, pessoas, né, que fazem parte, né, de uma outra religião. Então, acho que... Tem que ter respeito, né? Acho que até isso o Espírito Santo nos orienta, né, para esse respeito, como a Inés disse, como falar com essas pessoas. Isso, né, isso eu fui aprendendo, né, na minha caminhada diária, né, como evangelista, vamos dizer assim, né, porque cada casa que eu entrava, né, era uma história diferente. Eram pessoas diferentes. Eram problemas diferentes. E eu precisava, né, estar muito sensível ao Espírito Santo para que ele me orientasse o que fazer em cada uma dessas situações. Eu me recordo aqui que isso estava, a Marlúcia, minha esposa, né, estava presente nessa ocasião. Nós entramos numa casa, né? Tinha um outro casal conosco, né? E a própria dona da casa, né, me chamou. Pastor, vem para cá que meu filho está estranho. Não sei o que aconteceu com ele está com uma reação estranha, não sei o que é. E nós chegamos lá e estava possesso. Estava possesso. Aí eu percebi que a batalha ali ia ser cruel, né? E eu falei, irmãos, vamos estar orando. E nessa situação de possessão, esse rapaz que estava possesso, e a gente lá em nome de Jesus sai. Chegou um certo momento, né? Que esse rapaz que estava possesso, né? O demônio que estava nele falou assim: eu só saio se você me der o chapéu. A gente sabe que o diabo é mentiroso, né? Aí eu falei assim, ó, demônio, você vai sair com chapéu ou sem chapéu? Você vai sair daí, né? E foi uma batalha, mas o rapaz foi liberto. Foi liberto. Então, você vê, são situações que a gente enfrentava no dia a dia, né? Na nossa jornada de evangelização. E as experiências, né? A gente, né, foi conquistando, né, ao longo da nossa vida. Foram tantos trabalhos. Eu lembro aqui da detenção. Sim. Detenção foi um outro trabalho, né, que marcou. Exatamente. Marcou a vida de todos, né, que participaram daquele pavilhão 7. Pavilhão 7. É isso aí. São até pastores lá, né? Então, nós temos pastor Wagner, né? Isso. Pastor Wagner que saiu de lá, né? Mas quanto tempo que nós ficamos ali naquele pavilhão, né? Pegamos até rebelião lá dentro, né? Exatamente. Isso. Eu me lembro aqui de um testemunho de um dos detentos desse pavilhão, que ocorreu uma rebelião lá. E esse detento testemunhou o seguinte, eu fiquei impressionado com isso. Ele chegou e falou assim, o Lorival, não era pastor na época, né? O Lorival, teve uma rebelião aqui. E os rebeldes, eles entraram aqui na capela, a gente estava orando aqui, eles entraram na capela e porque queriam que nós participássemos da rebelião. Todos os irmãos, unânimes, bateram o pé. Não,
não vamos entrar nessa rebelião. Ah, vocês não vão? Né? Simplesmente metralharam. Atiraram para tudo quanto é lado. E esse irmão falou assim, ó, Lorival, nenhuma bala acertou em nenhum daqueles irmãos que estavam ali. Paz. Né? Nossa, isso é Então, tremendo. Verdade. você vê que nós estávamos plantando a semente do evangelho lá, né? Que gerou vida, gerou transformação, deixou, né, aqueles homens, né, amadurecidos na fé, a ponto, né, de passaram por uma situação dessa, né, e confiarem que um milagre ia acontecer Totalmente. ali. E aconteceu, Uhum. né? Como que a bala comeu solta lá, né? E houve um livramento da parte de Deus. Tem o arranhão. Então, são experiências que colhemos ali, Sim, naquele sim. local. Né? Eu, assim, eu louvo a Deus, porque todos esses anos que eu passei com você, Daniel, o Ailton, o Enéas e tantos outros, fazendo esses trabalhos, eu louvo a Deus, porque foi a oportunidade que Deus deu para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Sim, Acho que não só meu, mas de todos. sim. Todos nós. Né? Se cada um aqui falar, né, da sua experiência, né, nesse tempo, né, cada um tem uma história para contar. Sim, sim. Com certeza. Então, isso é isso, né, que faz a diferença. É como a gente estava conversando com o Ailton, né, antes de começarmos aqui. O Ailton, né, estava falando. Lorival, por que hoje é diferente? Eu ia fazer essa pergunta. Por que não acontece? Né? Por que não acontece como na nossa época? Eu até falei para ele, falei assim, olha, a resposta que eu dou é simples. É aquilo que está em Mateus 24, que Jesus, né? Os discípulos chamaram Jesus em particular e fizeram essa pergunta. Senhor, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Um dos sinais que Jesus, né, passou para eles, qual foi? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente, essa palavra profética que saiu da boca de Jesus está se cumprindo literalmente na igreja de Cristo de hoje. Tá? Olha, não tem como negar isso. Porque hoje, os crentes de hoje não têm disposição para orar, como antigamente tinha. Não tem disposição para evangelizar. Não tem disposição, né, para sentar, né, e se alimentar da palavra, ler Bíblia mesmo. Por quê? Né? O esfriamento espiritual tomou conta do coração de muitos cristãos, sejam eles adultos ou jovens. Generalizado, né? Exatamente. Então, a igreja, infelizmente, ela vem passando por esse processo de esfriamento espiritual. Sim. Né? Então, cabe, né, a nós, né, a intercedermos, a orarmos, para que o dono da igreja, que é Jesus, venha mudar essa realidade da igreja hoje. Porque se nós não partimos para a oração, a tendência é a coisa piorar. E as almas hoje estão cada vez mais sedentas da palavra, buscando, né, uma carentes, forma né? de preencher aquele vazio, né? Isso aqui tomou conta de todo mundo. Exatamente. Sabe? Isso aqui foi trocado até pela, né? A Bíblia foi deixada de lado, Vou usar isso né? aqui. E esse negócio aqui está tomando conta. Olha, alguém perguntou uma vez para mim, o apóstolo Paulo, né? O homem era
um campeão, né, no campo da evangelização. Fazia diferença. E alguém perguntou qual que era o segredo do apóstolo Paulo. É simples, um dos segredos do apóstolo Paulo. Ele não fazia a obra de Deus sozinho. Ele tinha uma equipe. Quer ver? Olha, rapidinho. Acho que está marcado aqui. Está valendo aqui. Olha o que Paulo fala aqui em Filipenses 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha aí. Paulo, nas suas andanças no ministério de evangelização, ele não estava sozinho. Ele tinha uma equipe. O texto fala que ele tinha, né, companheiros de luta, cooperadores, gente que era pau para toda a obra. Soldados guerreiros. E quando eu olho para trás, né, a nossa época, era isso que nós tínhamos. Você concorda comigo? Era isso que nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma rapaziada, uma moçada, tanto homens como mulheres, né, que era pau para toda a obra, né? Estava ali junto, como que, ó, vou pagar o preço junto com vocês. E um detalhe, ninguém ali, né, queria ser mais do que o outro. Todos se respeitavam, né? Não tinha esse negócio naquela época lá, né? Eu sou melhor do que esse. Eu prego mais, eu canto mais, eu toco mais. Não. Havia, né, humildade, né? Havia, né, uma parceria, né, legal. Então, havia isso aqui que eu li, né? Paulo, ele fala, né, sobre esse parceiro, esse companheiro, né, dele de lutas. E se a gente for lá em Romanos 16, né, que é a carta, né, das saudações pessoais de Paulo, lê aquele capítulo 16 de Romanos. Paulo fala sobre muitas pessoas que eram verdadeiros companheiros de lutas dele, naquele trabalho de evangelização que ele fazia. Sim, sim. Então, ele não estava sozinho, né? Então, era o sentimento que eu tinha na época, que eu creio que o Nelsinho também, que hoje é pastor, tinha também esse sentimento. Não estamos sozinhos. Nós temos companheiros de luta. Nós temos aqui, ó, gente que paga o preço conosco toda sexta-feira, toda terça-feira da intercessão, com um único objetivo: colocar almas no reino de Deus. Amém. Hoje, quando se fala sobre oração, né, é a minoria. Hoje, quando se fala sobre evangelização, né, é a minoria também, ninguém está nem aí. Tá? Então, acho que o Espírito Santo, né, precisa dar uma chacoalhada na igreja, né, para que a igreja seja acordada para esta realidade. Porque eu vejo a igreja de Cristo presa, né, em 4 paredes. Como eu falei para o Ailton, né? Está muito retida no quartel-general. Sim, sim. Porque quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja como um quartel-general. Nós temos o quartel-general, o quartel lá do Vila Anastácio, né? E ali, né, se concentra muitos jovens, né, soldados, né, que estão servindo. Será que eles estão lá fazendo piquenique, passando, né, jogando o tempo fora? Não. Ali eles são, né, treinados, orientados, disciplinados. Ali eles recebem, né, todo tipo de disciplina, né? Porque se em algum momento, né, o país, né, sofrer algum tipo de ameaças, esses soldados, eles foram preparados, eles foram treinados, né, para sair para a batalha e enfrentar o inimigo. Então, quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja, né, como um quartel-general,
onde os soldados, né, são treinados. Só que, infelizmente, para esse trabalho de evangelização, os soldados não estão sendo treinados. Concorda comigo? Sim. Sim, com certeza. Inclusive, Só não fala, pode falar. eu ia até falar uma coisa para você que eu estava até querendo falar faz tempo. Infelizmente, hoje a igreja se acomodou muito, né? A gente vê igreja em células, pequenos grupos, e é assim, a igreja não sai para a rua por quê? Por causa de célula e pequeno grupo. Quem vai nas células? Os membros da igreja, a vizinhança. A igreja não alcança uma comunidade com a célula. Um pequeno grupo não alcança uma comunidade com a célula. Só vai pessoal ali. Como é que você vai levar a palavra de Deus numa célula, lá para aquele que está lá numa comunidade, num presidiário? Como é que o presidiário vai alcançar uma célula? Sim. Então, por quê? Isso acomodou mesmo. Então, infelizmente, não se vê pessoas hoje querer sair para a rua para evangelizar. Não se vê hoje pastores pregando, encorajando a pessoa para sair para a rua. Não se vê hoje. Hoje a pregação, o que que é? É só bênção, bênção, bênção. Receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção. Prosperidade. Não se vê hoje falar da pregação de Jesus, a morte na cruz. Não se vê hoje. Não tem. É por isso que muitos hoje não vão à igreja. Porque a palavra hoje, infelizmente, é fria, é vazia. Não existe isso mais. Não tem. E são igrejas que lotadas. Mas não tem. Ô, Daniel e Ailton, nós tínhamos uma igreja no bairro chamado Monte Alegre. Essa igreja, ela começou num local difícil, um local onde o tráfico predominava, tomava conta do ambiente. Então, esta congregação, eu era pastor, o Enéas estava lá, nasceu nesse ambiente, E toda quarta-feira, oração. Toda quarta-feira. Um salãozinho pequeno e os irmãos ali, ó, né, se entregando ao clamor, à intercessão. Algumas vezes, né, nós pegávamos o nosso grupo, jogávamos as caixas de som na rua e fazíamos, né, uma concentração evangelística. Era a famosa Rua 11. Ainda existe, está lá ainda. Tá? E a igreja ficou um bom período lá, pregando dentro do salão, mas também fora do salão. Eu fazia questão, né? Porque eu tinha esse entendimento. A igreja não pode ficar presa a quatro paredes. E os irmãos foram crescendo, né, com esse pensamento. Né? Tanto é quando se falava evangelismo, você lembra? Lógico. Né? A galera toda saía para as ruas. É. Todos. Não ficava um em casa. Tal. E eu me recordo que eu fazia muitas visitas nos becos, né, dessa Rua 11, né? Aí, numa dessas visitas, né, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, posso falar com você? Eu disse, pode. Olha, talvez você não tenha conhecimento, mas eu vou compartilhar com você. Desde quando você abriu essa igreja aqui na Rua 11, algo aconteceu. Eu falei assim, o que aconteceu? Algumas bocas de fumo estabelecidas aqui, nesses becos, fechou. Se encerrou. O pessoal foi embora. Olha o que o evangelho faz, gente. Que mudança. Tá? Se nós ficássemos, tá, só na nossa zona de conforto, no salãozinho, cantando, orando, e não tínhamos essa visão de sair, com certeza
eu jamais ia ouvir, né, uma palavra como essa que eu ouvi dessa senhora, né? Então, ali, né, por muito tempo, nós, né, confrontamos as obras das trevas, Sim. né? Tanto no salão, quando a gente estava, né, cultuando a Deus no salão, mas como fora, mais fora, porque era um ambiente de tráfico Pesado. e a gente simplesmente, quando É, abria a boca só- para falar, não tinha esse negócio não, pô. O E chefe do o tráfico, pessoal ficava ouvindo das casas. O o pessoal chefe ficava. do tráfico tá aí, cuidado, não, Uhum. né? A gente rasgava o verbo mesmo, né? E depois a gente vinha colhendo os testemunhos do que estava acontecendo. Por quê? Por causa de uma linha de evangelho que era sustentada, né, ali na Rua 11, né, que há alguns anos nós sustentávamos. Então, nós não abrimos mão daquela linha de evangelho que era sustentada, né, na década de 80 e 90. Né? Quando nós entramos, né, nessa comunidade aí, chegamos lá, né, para fazer a diferença, Sim. ser diferente e fazer a diferença. Exato. Então, ocorria isso aí. Né? Hoje, não tem mais igreja lá. Hoje, onde era a nossa igreja, hoje está um boteco lá. Uhum. Infelizmente, né, o tráfico voltou lá. Voltou e ainda colocou umas grades, fechando a comunidade, como que só entra aqui Sim, sim. Quem for. quem Sim. é autorizado por nós. Sim. Né? Tanto é que o pastor Joel, ele pediu Para que voltássemos lá, né? voltássemos lá. Falou assim, ô, pastor, porque eu fui pregar lá no culto na casa dele, ele falou assim, ô, pastor, será que não dá para a gente fazer na Rua 11, um culto ao ar livre? Eu falei assim, opa, vamos. Só marcar. Bora. Sim. Estamos dentro. Bora, né? Então, lá, nós, né, lá agora com o pastor Augusto, caso eu estou responsável, né, eu tenho entendimento que o evangelho tem que ser pregado aonde a igreja está estabelecida, Uhum. que é ali no Pan-Americano, mas né, nós precisamos, né, como que, ir para outros lugares, Isso. outros campos, né, porque são muitas vidas que estão se perdendo, que estão carentes, né, e que precisam ser alcançadas. Com certeza. Lorival, queria te perguntar, você falou, a gente está falando o que era feito antes, né, e que hoje não é feito mais, né? O que você acha que as igrejas, tem muitos pastores ouvindo, muitos membros de igreja nos ouvindo, que gostariam de fazer um culto assim, tá? Mas o que você acha que é necessário, que a igreja hoje tem que fazer para voltar a pregar o evangelho nas ruas? Uhum. Olha, eu penso o seguinte, todo o trabalho, né, que é feito em uma igreja precisa partir da liderança. Se você é parte de uma igreja cujo pastor tem essa visão, pode estar certo que esta igreja ela vai se mobilizar para esse trabalho de rua. Então, tem que partir da liderança. Por exemplo, o pastor Augusto. O pastor Augusto, pelo fato, né, dele, né, naquela época, ter andado muito conosco, né, nos trabalhos de evangelização, ele tem essa visão. Só que, né, esse bastão, como é que fala? Bastão, ele passou para mim e falou assim, não, pastor Lorival, né, já que você está aqui conosco aqui, né, eu gostaria que você assumisse, né, esse departamento de evangelismo, né, porque você tem chamada para isso. Essa é a tua função, é o teu ministério. Então ele me deu carta branca. Tanto é que agora, né, foi essa semana, eu estava com um dos pastores que está comigo, né, nesse projeto de evangelização. Nós saímos, né, em vários pontos lá do bairro lá, procurando, né, novas frentes
para a gente, o ano que vem, sair a campo. Uhum. Ah, O ID. é o ID, exatamente. Então, é o sonho do pastor Augusto, que aquela igreja seja despertada para essa realidade. Sim, sim. Então, eu penso, se Deus me colocou ali, né, e ele me entregou esse chamado, eu vou simplesmente cumprir esse chamado. Uhum. Né? Vou fazer. Então, vocês ficaram sabendo, né, que eu fiquei doente, né? E nesse período, né, de tratamento, que eu tive que interromper esses trabalhos que eu já vinha fazendo, né, elaborando, eu fiquei bastante inquieto, né? Inquieto por não poder fazer. E teve alguns momentos, né, que ainda eu estava debilitado, que eu estava lá. Nosso último evangelismo em praça pública foi lá no Pan-Americano, e todo o grupo, né, do louvor da igreja, né, fizeram lá um trabalho de adoração, né, excepcional, e eu preguei, só que eu estava consciente que eu não estava legal fisicamente. Uhum. Eu poderia simplesmente, né, pensar assim, puxa, hoje é o evangelismo e eu não estou legal fisicamente. Só que eu pensei ao contrário, não, eu não estou legal fisicamente, mas eu vou. Uhum. Vou e vou pregar lá. Né? Como que meio baqueado foi feito. Então, eu acho que o que faz a diferença é o chamado. É o chamado. Nesse mesmo período aí, eu estava na casa da Rebeca e o celular da Rebeca tocou e eu tinha chegado do hospital. Chegado do hospital, né? Ainda em tratamento, né? E quem estava do outro lado, né? Estava bastante aflita. Falando, Rebeca, minha filha está com uma febre altíssima. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada aqui. O que eu faço? Aí, né, a Rebeca falou assim, ó, meu pai está aqui, eu vou pedir para ele fazer uma oração por você pelo celular. Você aceita? Aí ela, do celular, falou assim, ô, Rebeca, vamos fazer diferente? Não é possível o seu pai vir aqui no meu apartamento, porque a Rebeca mora no apartamento baixo, né? E ela mora ela mora no prédio, melhor, a Rebeca mora no prédio abaixo, e essa moça, né, que estava falando com a Rebeca, mora no prédio acima, atrás da Rebeca. Aí a Rebeca chega para mim e fala assim, pai, e aí? Você ouviu aí? Eu falei, Rebeca, eu estou deitado nesse sofá aqui, mas eu estou, né, baqueado. Você viu como é que eu cheguei do hospital aqui? Ô, pai, ela está desesperada lá. Aí eu pensei, falei, você quer saber? Eu vou. Vou me arrastando, mas eu vou para a casa dessa moça aí. Eu fui. Com dificuldade, mas eu fui. Cheguei lá no apartamento. A menina estava muito doente. Aí eu cheguei lá. Eu vi um celular, né? Celular, uma pessoa, uma imagem, uma pessoa, né? Aí ela falou assim, ó, quem está lá na imagem do celular é meu pai. Porque eu falei que você vinha para cá, pastor. Aí estava ela, o namorado dela, e o pai dela do outro lado, em algum lugar, para ouvir. Eu pensei, meu Deus do céu, o que o senhor está querendo aqui? E eu comecei, né, com muita dificuldade, falei de Jesus, do Evangelho, e tanto ela como o namorado dela, né, parados, né? E o pai lá no celular também, bem apreensivo, ouvindo.
eu fui bem objetivo nessa reflexão. Aí nós oramos, né, pela menina. Aí no dia seguinte, ela liga para a Rebeca para agradecer. Rebeca, olha, agradece o seu pai, viu? Porque já naquela noite, a minha filha já não estava mais com febre. Foi totalmente restaurada. Então eu pensei comigo, se eu ficasse em casa, Sim. É. se eu me entregasse, né, Exato. àquela fraqueza física, né? Então isso eu aprendi ao longo, né, da minha caminhada. Você tem que pregar o evangelho, né? Não importa em que estado você está, que circunstância você está vivendo. Uma vez eu falei com um pastor, ele vinha enfrentando alguns problemas, né? Enfermidade. Aí eu falei para ele assim, pastor, agora, nessa hora, o que você está enfrentando é o momento de você fazer valer tudo que você prega no púlpito. É ou não é? É. Porque quando você Pôr em está prática tudo aquilo. quando você tá saudável, Isso. né? Você sobe no púlpito, você fala com toda ousadia, você enche o peito e fala com coragem, né? Desafiando até a igreja. Mas quando você está baqueado, seja por doença ou outra situação, hoje não estou legal, não tem como pregar hoje. Eu vou passar a minha oportunidade para outra pessoa. Eu não consigo pensar dessa maneira. Então, se você prega a palavra de Deus e você está passando, né, maus pedaços, aquilo que você prega agora tem que fazer valer na Isso. sua vida. Exatamente. Então, isso eu tenho aprendido, né, ao longo da minha caminhada. Amém. Né? Amém. Deus vem me ensinando isso aí. E agora, essa doença aí, essa doença que já não existe mais, Amém. né? É mais uma doença, né, que eu tirei lições. Né? Lições em que sentido? Não se entregar. Não se entregar. Tá? Porque Uma prova disso. Você Na- está aqui, ó. Você na- está aqui. na nossa fraqueza humana, nós temos a tendência de entregar os pontos muito rápido. Aí eu vou para a Bíblia, eu olho para um apóstolo Paulo. Esse camarada, né, Ele passou. pô, Nossa. passou maus pedaços, meu, chicoteado, apedrejado, Aprisionado. Mordido por aprisionado. Mas o camarada era pau para toda obra. Tem um texto na Bíblia que fala, né, que ele foi apedrejado numa certa cidade, estava lá com seus companheiros, foi apedrejado, ficou lá meio desfalecido, jogaram ele para fora da cidade, né? Os companheiros dele lá talvez já preocupados, né? Acho que até deram um tapinha lá no rosto dele, né? Ele acordou, entrou na cidade novamente para pregar o evangelho. Você vê, É teimoso, pô, né? acho que nós temos que ser, né, esse tipo de obreiro. Ousados no espírito. Ousados, É. né? Obreiros, né, agressivos, né, no bom sentido, né, no pregar o evangelho. Mas às vezes a gente vê, né, pessoas se acovardam muito fácil, entregam os pontos. Não. Ainda mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje, acho que nós, obreiros, crentes, né, nós precisamos nos levantar como soldados valentes. Mais do que nunca. Hoje está precisando que os soldados de Cristo sejam mais valentes do que nunca. Porque o diabo está agressivo. Mais enfurecido. Exatamente. É aquela ideia, né? Acho que o diabo talvez ele pense assim, bom, meu tempo está acabando, porque é o que Apocalipse fala, né? Isso. Então eu vou, né, me empenhar no estrago. Né? Porque antigamente,
A gente ouvia muito isso, né? Quando o diabo se manifestava, ele se manifestava usando um sapatinho de veludo, para ninguém perceber. Hoje, ele se manifesta com tamanco mesmo, fazendo barulho, né? Para todo mundo saber que é ele que está ali, oprimindo, colocando doença, né? Aprisionando pessoas. Então, a Igreja de Cristo precisa acordar para essa realidade e começar a reagir. Porque os dias, né, que nós vivemos são dias maus. A maldade, né, está tomando conta de toda a sociedade, de todo mundo. É como diz lá em Isaías, né, que as trevas, né, elas cobrem, né, toda a terra, e a escuridão todos os povos, todas as nações. Então, note, né, trevas, lembra quem? Satanás. O príncipe das trevas. O mundo jaz no maligno. Pô, se a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né, é porque está no controle dele. E quem é que pode mudar isso aí? Quem? Políticos da esquerda e da direita? Quem pensa assim está equivocado. Quem pode mudar isso é a igreja, que foi lavada, né, e remida no sangue do Cordeiro. Amém. É verdade. É os crentes que precisam se levantar. Crentes, né, que têm a unção do Espírito, crentes que conhecem a palavra, têm que se levantar e simplesmente dizer: basta, Satanás. Quem manda aqui, né, é a Igreja de Cristo. E você vai ter que bater em retirada. É isso aí. Isso aí. Na verdade, na verdade, é assim. Jesus já falou assim: nos últimos tempos, o amor de muitos esfriariam, né? Isso. Esfriariam. A gente vê esfriamento da igreja. Natural, as pessoas não estão nem aí, né? Então, o que o diabo faz? Ele só está olhando. Ah, está frio. Deixa lá o camarada frio. Cabe a quem a ter essa mudança? A igreja mesmo, né? Quando ter essa mudança, aí o diabo vai começar a esquentar a cabeça. Né? Porque hoje ele está deixando, porque a pessoa está fria, a pessoa não está nem aí. Né? Então, é isso que está acontecendo hoje. Né? Todo mundo está querendo ficar rico, todo mundo está Exatamente. querendo prosperar, tá querendo casar. E assim aí. vai. Essa é a mensagem de hoje. Olha, eu vou compartilhar um pouco sobre essa doença que eu tive. Pode ser? Pode, claro. Tá. Eu creio que vai servir de testemunho, né, para várias pessoas. Eu nunca tive uma doença grave. Nunca fiquei internado. O Enéas está aí, é testemunha. Nunca. E de repente fui surpreendido, né, por essa doença. Como é que isso aconteceu? Como é que eu descobri essa doença? Porque a gente sabe que o câncer, né, é uma doença silenciosa. Eu simplesmente, né, eu vou pegar aqui do início. Teve um culto que eu fui com a Marluce, que é a minha esposa, né, a Rebeca, uma igrejinha lá perto de casa. Cheguei lá, sentei, vai ouvindo. Estou lá sentado, com os olhos fechados, e o culto em andamento. A missionária, ela se levanta e chega assim, fala assim: pastor, porque eles me conhecem lá, pastor, Deus está te curando da bexiga. Falei para minha esposa: pô, mas não tenho nada, não tenho nada. Eu não dei bola, não liguei. Deixei para lá. Passou uma semana, 2, 3, 4. Aí teve um dia que eu fui no banheiro, eu fiz fezes com sangue. Isso nunca aconteceu. Falei: estranho. Por 2 vezes. Aí eu resolvi. E você sabe que homem para ir no médico é complicado.
Eu fui no posto de saúde. Fui no posto de saúde lá perto de casa e, graças a Deus, tinha uma médica lá excelente. Porque a gente sabe que em certos postos de saúde, né, alguns médicos, né, não têm boa vontade, né, para atender, né, o paciente como deveria. Mas, neste dia, essa médica estava lá. Ela perguntou, seu Lorival, qual que é o problema? Eu disse, olha, eu não sei o que é, mas eu fiz por 2 vezes fezes com sangue. Ela falou assim, olha, não tem como eu falar alguma coisa para você no momento. Mas vamos fazer o seguinte, vai, faz alguns exames de imagem, depois vem aqui, traz para mim. Eu percebendo, né, que poderia ser alguma coisa grave, né? Eu fui num particular, fiz alguns exames de imagem, né, tal, levei para ela. Ela olhou, ela já fica preocupada, né? Jeitão dela. Ela chegou para mim e falou assim, ô Lorival, olha, eu estou olhando aqui nessas imagens, tem um caroço no seu reto e é um câncer maligno. Eu me assustei, falei assim, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, mas isso pode, isso dá para fazer uma cirurgia. Aí eu já fiquei tranquilo, né? Tal. Fui embora, mas com esse peso, né? Oh, meu Deus do céu. Câncer. Fui para casa, passou uma semana. O SUS já me encaminhou para o hospital. Como é o nome dele? Albert Einstein. Albert Einstein. Me encaminhou ao hospital. Sim. É. Uma semana fui para lá, para esse hospital. Alguém até falou assim, meu, que sorte, hein? Eu falei assim, não, é Deus. Você cair dentro desse hospital aí, a fila aqui é grande de pessoas querendo fazer tratamento aqui. E você em uma semana... Aí eu já glorifiquei o Senhor, né? Falei assim, por Deus. E os médicos, né, chegaram para mim e falaram assim, olha, você trouxe todos esses exames aí, só que é o seguinte, nós vamos fazer novos exames para ver o seu estado real. Fez novos exames, né, e constatou que era aquilo mesmo, tal. Comecei o tratamento de radioterapia, quimioterapia na base de comprimido, 120 comprimidos. Pensa bem, se tomar 120 comprimidos. Pesado, hein? Esses comprimidos, né, era para fortalecer a radioterapia. E nesse processo de radioterapia e quimioterapia, eu já fui ficando debilitado, enfraquecido mesmo. Foi cruel mesmo essa primeira fase do tratamento. Tal. E um dos médicos, né, falou assim, olha, você está fazendo a radioterapia, o normal, né, era levar você para uma cirurgia, mas nós aqui achamos por bem levar você para uma radioterapia, né, para ver se a gente consegue, né, através da radioterapia, queimar esse tumor aí. Sem que você faça cirurgia. Você tá bom. Só que judiou. Judiou mesmo. Tal. Terminou o processo da radioterapia, fui numa nova consulta e fiz mais um exame de imagem, né? E o médico olhou, aí falou assim, olha, infelizmente, o que nós pretendíamos não vai ser possível. Ele mostrou para mim, né, na imagem, né, ó, tá aqui, ó. Uma parte do tumor foi queimado.
mas uma outra parte ficou. Você vai ter que ir para cirurgia. Tá bom, doutor. Uhum. Então, no dia 11 de abril, eu fui para cirurgia. Aplicaram lá anestesia, né? Apaguei. 5 horas de cirurgia. Né? E uma cirurgia bem delicada, né? Só que, para quem estava apagado, né? Parece que foi uma coisa rápida. Né? Quando eu acordei, já estava no quarto. Cochilo, parecia. Estava no quarto. Né? Foi uma cirurgia. Abriu aqui na frente, né? E na parte de trás. Né? E... né? Tratamento, né? Deu continuidade. Eu ainda bem debilitado, né? A minha filha chegou para mim, ela falou assim, opa, foi um sucesso a cirurgia. Só que, antes da cirurgia, o médico chegou para mim, um dos médicos, falou assim, Lourival, você vai para a cirurgia, só que tem um porém. Nós vamos ter que tirar o seu reto, ânus, bexiga e próstata. Nossa, isso me destruiu. Rapaz, isso me destruiu. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, doutor, não tem uma outra alternativa? Eu falei assim, não. Infelizmente, esses órgãos, né, que eles estão tudo juntos, estão sendo afetados já pelo tumor. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tudo bem, falei, seja o que Deus quiser. Fui para a cirurgia. Fiz a cirurgia, tal. Acabou a cirurgia, fui para o quarto, foi quando a Rebeca falou assim, pai, foi um sucesso. Só que tem uma coisa, né? Nessa cirurgia, você não foi necessário, né, tirar, né, a sua bexiga, nem próstata. Então, olha, já a mão de Deus. A mão de Deus, Nossa. porque o médico falou assim, você vai ter que usar 2 bolsas. Uma para fezes, outra para urina. Eu entrei em desespero naquele hospital lá. Você, puxa vida, doutor, mas é isso mesmo. Não tem como, né, a gente fazer, né, de uma outra maneira a não ser essa. E eu via lá no hospital alguns pacientes, né, passando, né, com aquelas bolsas de urina, né, que é bem grande, né, com mangueiras, tudo. Eu falei assim, meu Deus, vou ter que usar isso aí, né? Pensando comigo, meu Deus do céu. Deus da vida. Né? E aí, quando a Rebeca me falou que a minha próstata não mexeram e nem a bexiga, eu falei assim, isso é milagre. Sim. Milagre já começou. Sim. Tá? E aí, quando eu fui para casa, eu lembrei da palavra naquela igrejinha. Lembrei quando a irmã falou mesmo. assim, está sendo curado da sua bexiga. Nossa. Então você vê É. coisa. Que nem você sabia Coisa. que tava... Nem eu coisa, hein? sabia. Exato. Eu não cara. sabia nem que eu estava doente, que eu tinha um tumor, né? Mas Deus já estava revelando já. Então, todo esse processo aí, Deus, né, esteve presente Amém. em cada detalhe. E continua, porque agora o tratamento, né, está sendo de 3 em 3 meses, né? E está mais suave. Mas no início, na primeira, segunda fase, né, foi terrível. Então, eu vejo, se hoje eu estou aqui falando com vocês, dando esse testemunho, eu simplesmente, né, não tenho dúvida, né, que veio uma cura sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Sim, Amém. com certeza. Então, não tenho Que dúvida. ninguém tem. Então, eu tive que me autodisciplinar, né, para aceitar esse novo estilo de vida. Sim. Por exemplo, essa bolsa que eu tenho que usar, que eu cheguei até a perguntar para o médico, né,
se não tem como reverter essa situação, o médico disse, olha, infelizmente foi cortado um pedaço, né, do seu intestino, né, e não tem como religar no canal. Não tem como religar. Então eu pensei, só um milagre de Deus mesmo. Se esse milagre acontecer, o testemunho vai ficar mais forte. Amém. Né? Amém. Você volta aqui. Você volta aqui para contar. Porque a Bíblia é clara, né? Jesus falou, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Poxa, se Deus, né, me poupou e deu mais uma chance para continuar aqui em cima dessa terra aqui, porque há um propósito. Com certeza. Não vou à toa, não. E outra, a obra que ele começou em mim, ele não vai deixar pela metade. Ele vai completar. Eu não sei o que ele vai fazer em relação a essa situação aqui. Tá? Mas eu creio que ele é poderoso para fazer algo que vai surpreender até os médicos que me operaram. Amém. Tá? Então, eu acredito piamente nisso aí, né? Que esse milagre, né, não vai ficar aqui. Ele vai ser um milagre completo. Isso. Vai ser um milagre completo. Então, eu senti de compartilhar isso aí do que Deus está fazendo, né? É algo assim maravilhoso, porque qualquer pessoa, né, que descobre, né, que está com essa doença, entra em pânico. Essa palavra realmente... Mas tira a estrutura da pessoa. Mas eu aprendi uma coisa. Né? Quando eu tomei conhecimento, né, dessa enfermidade, foi um choque no início. Mas depois eu pensei, essa é a hora que eu preciso, né, confiar mais e mais em Deus. Se eu confiava, eu preciso confiar mais agora. Porque qualquer pessoa, quando recebe essa notícia, se desespera. Vem vários pensamentos na sua cabeça. Uma vez eu testemunhei na igreja, eu falei assim, olha, eu achava que ia morrer, sinceramente. Eu achava que ia ser recolhido para a eternidade. Só que, se eu estou aqui, é porque Deus está me dando uma nova oportunidade. Amém. Porque ainda Ele tem alguma coisa para que seja feito aqui nessa terra. Aqui. Amém. Então é o seguinte, né? O nosso horário já está mais curto, mas como você falou, se ele vai ainda fazer mais coisas ainda, né? E você vai voltar para falar o que ele fez, né? Nesse período todo, né? Realmente foi assim é um testemunho tremendo esse, né? Daria para escrever um livro, Lorival. As coisas que você passou, daria para fazer uma minissérie, né? E como a gente falou aqui, né? A gente vê sempre em você a gente fala cara, né? Porque você é nosso amigo, nosso camarada, né? Com certeza. É pastor Olival, né? A gente tem esse respeito todo de amigo, né? Mas assim, você é o cara, meu. Você é um cara, foi aquilo que o Augustinho falou. Isso é para você, cara, né? Assume isso daí que não é fácil não, cara. Isso eu acho que é um dos ministérios mais, assim, duros, difíceis da igreja é esse aqui. É o tete a tete, é o corpo a corpo. Né? Você sair, se dispor, porque né, é linha de frente. Sim. Né? É linha de frente. Sim. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma de que isso aí é para você. E mais uma vez eu falo, você é o cara, né? E é isso aí, gente, né? Assim, a gente agradece a tua presença aqui. Foi muito bom, foi uma honra, foi um prazer, foi edificante, né? Falou o meu coração, eu tenho certeza que falou o coração aqui da galera aqui, né? E vai falar o coração de muita gente. E a gente ainda vai ver você contando aqui coisas assim que realmente, sabe, é Deus usando a sua vida como sempre usou, né? Você é uma referência para muita gente, né? Num podcast que nós tivemos aqui com o Omar, né? Não sei se você chegou a ver, né? Assim, a gente fez bastante menção de você aqui, né? Porque o Lorival, tal. Então, cara, você vivesse naqueles tempos ali em que a Bíblia estava sendo escrita, você teria um espaçozinho bom ali para você.
Um livro. Tá certo, isso mesmo. O... É isso aí. Não, só para encerrar minha parte, queria falar que uma coisa que o Lorival com certeza não sabe, talvez vocês também não saibam, mas quem deu uma das primeiras oportunidades para eu tocar foi você. Foi eu? Foi você. Poxa, nem Nós lembrava. estávamos num culto na Praça da República, eu já tocava, mas eu nunca toquei na igreja, nada, e parece que choveu e a gente teve que se abrigar lá no coreto, e você falou para mim assim, você sabe tocar? Sei, né? Você toca as músicas que a gente canta na igreja? Eu falei, eu toco. Você me deu a guitarra, eu falei, então toca. Aham, Aí deu no A que partir deu. dali, né? A Deu partir no que dali deu. começou. A partir dali. com certeza. Mas graças a Deus, tá? A gente agradece você e eu vou tomar a liberdade de dizer quem quiser chamar o Lorival, ouvir umas histórias do Lorival ou chamar o Lorival para pregar na sua igreja ou conhecer mais sobre o evangelismo, quem tem contato conosco, tá? Com o nosso... Nós temos nosso Instagram, que é velhinhos nem tanto, tá? Ou pelo nosso e-mail, velhinhosnemtanto@gmail.com, tá? Entre em contato com a gente, que a gente entra em contato com o Lorival e vai ser uma bênção na nossa igreja. Amém. E não somente chamar o Lorival para pegar na sua igreja. Pode chamar ele para pegar na praça. Que é o forte dele, né? Isso, é o forte dele. Na praça, presídio, isso aqui é, como dizer, pau para toda obra. Não tem tempo feio. Não tem distância, não tem horário, né? Aonde Deus mandar você ir, você vai, pode estar em cima do sofá. Não, eu vou, né? Eis-me aqui, Senhor. É isso aí, cara. Né? Foi bom ter você aqui, né? É uma alegria muito grande me reencontrar com meu grande amigo Lorival. Para mim, uma alegria também, né? Poder estar aqui com vocês, rever, né? Pessoas, né? Que sempre andaram comigo, lado a lado, fazendo, né? A obra de Deus. E para mim é uma satisfação. Tá? Primeira experiência minha, né? Um trabalho assim, mas valeu mesmo. Valeu mesmo. Estou muito, muito satisfeito, muito alegre de poder estar aqui dando, né? Esses testemunhos. Amém. Ok, gente. Estamos encerrando mais um podcast. O Daniel já deu aí o Ayrton já deu aí os contatos, porque o Lorival não tem rede social, né? E então, deixa aí o seu comentário, tá bom? Deixa o seu joinha aí pra gente, compartilhe esse podcast, dá uma curtida, que isso aí é muito importante pra gente. Eu tenho certeza que é mais uma palavra que pode chegar para alguém e abençoar a vida de outras pessoas, ok? Então, se você tiver perguntas, convites, vai lá, entra no endereço que o Ayrton deu. Eu vou deixar descrito também na nossa legenda, tá bom? E muito obrigado por sua participação, muito obrigado por você ter permitido que a gente entre em sua casa mais uma vez e assista mais um podcast, ok? Deus abençoe. Uma semana abençoada para você, ok? Fique com Deus. João, mais uma vez, obrigado, João. Valeu, Que João. Deus continue abençoando a sua vida. Isso aí, João. Valeu, João. Obrigadão, hein? Amém. Até mais, gente.